Bem-vindo, bem-vinda à nossa primeira unidade. Estudamos aqui as transformações da sociedade contemporânea e os desafios que essas transformações trazem ao ser humano. Esse estudo abrange as características da sociedade em que vivemos, pós-industrial, de massas, de consumo e inserida no mundo globalizado. Abrange também o exame da cultura pós-moderna, que dá a tônica do nosso tempo, e o seu produto mais típico, o ser humano modelado pelas relações de consumo. Conhecer e compreender a sociedade em que vivemos é uma exigência que nós não podemos nos furtar. De fato, necessitamos compreendê-la para que possamos nos inserir plenamente na sociedade, não apenas sofrendo as suas pressões, mas participando ativa e eficazmente dos seus processos, influenciando seus rumos e contribuindo para a construção de estruturas mais justas e solidárias. Para isso, é necessário empreender um esforço contínuo de conhecimento e de interpretação. Com esta unidade, queremos ajudar você a enfrentar esse desafio. Destaco alguns pontos principais. A sociedade brasileira constituiu-se ao longo dos seus primeiros séculos como um conjunto disperso de sociedades tradicionais, de economia agrária, modelada pelos laços comunitários e pelos traços culturais híbridos herdados das populações que a formaram. Profundamente autoritária e desigual, esta sociedade foi se modernizando lenta e tardiamente a partir do fim do ciclo econômico do café e das agitações políticas que marcaram todo o século XX. No final do século XX, sem que se completasse o processo modernizador, o Brasil transformou-se rapidamente numa economia baseada em serviços e no mercado financeiro, numa sociedade de massas ainda acentuadamente desigual, com a população concentrada nos centros urbanos, espectadora desiludida de um processo político no qual pouco consegue interferir. A cultura de massas que hoje predomina na sociedade brasileira tem as características típicas da pós-modernidade. Individualismo e subjetivismo exacerbados, sobrevalorização das emoções, identidades pessoais estreitamente vinculadas aos bens de consumo, relativismo moral, desinteresse pela política, ausência de projetos coletivos e de ideais comuns. Nesse contexto, o ser humano tende a tornar-se moralmente fraco, sem referenciais para orientá-lo, sem valores sólidos, profundamente materialista e consumista, buscando no prazer e no dinheiro um sentido para a sua vida. Seus maiores desafios são reencontrar um pensamento humanista que lhe permita propor ideais e valores moralmente elevados e comprometer-se com eles. O exame das principais formas de conhecimento nos permite compreender criticamente como são estruturadas as diferentes visões de mundo com que nos deparamos e com que nos relacionamos nas nossas interações sociais. Assim, percebemos-nos mergulhados no senso comum, tributários da consciência mítica, visados pelas ideologias, entusiasmados com as possibilidades abertas pelo conhecimento científico e pela tecnologia. Entretanto, está à nossa disposição a possibilidade de analisar criticamente essas visões de mundo, bem como ultrapassar suas limitações, alçando-nos a um patamar de compreensão mais elevado e mais profundo. Este é um dos desafios do nosso tempo, que deve ser respondido por nós, homens e mulheres contemporâneos.
Desejo que esse estudo lhe seja esclarecedor e ocasione boas reflexões. Bom trabalho!